O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou hoje em Brasília o repasse de mais de 20 milhões de reais para reforçar a segurança na Bahia e autorizou o envio da Força Nacional para o Rio de Janeiro. Essas medidas são emergenciais por conta da crise, que impacta os dois estados. Só a Bahia vai receber 20 milhões extras do Fundo Nacional de Segurança Pública para custeio de viaturas, equipamentos de inteligência e armas, chamada de não letais. Além do dinheiro extra, o estado da Bahia também recebeu mais de 39 milhões de reais do Fundo Nacional deste ano e 23 milhões para a execução da Operação Paz, que tem ali o objetivo de reduzir o número de homicídios. O ministro, que você está vendo aí, também autorizou o envio de agentes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal ao estado do Rio de Janeiro, que também enfrenta já há muitos anos uma crise no setor de segurança pública. Assunto para a nossa entrevista, hoje aqui conosco o professor da FGV, ele que também é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, especialista em segurança, Rafael Alcadipani, e o Leonardo Sakamoto me acompanha aqui para essa entrevista. Boa noite aos dois. Seja bem-vindo, Rafael. Bom, primeiro te pergunto sobre essa tática, que já é uma tática conhecida, de financiar um aparato grande, mais presença policial, que é importante, Eu acho que é importante também fortalecer os equipamentos das polícias, mas isso, pelo menos nos anos que já se passaram, não apresentou um resultado efetivo, tanto que a gente está vivenciando essa crise novamente, Esse anúncio do governo federal te parece o que exatamente? Quais frutos ele pode trazer? Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto, e boa noite para todos que estão nos ouvindo, na minha impressão, a gente continua com mais do mesmo, Entra governo, sai governo. Toda vez que a gente tem uma crise de segurança pública, aparece um plano, aparece que vão ser enviada a Força Nacional, que novos agentes vão ser enviados em outros locais, É claro que é muito importante e é fundamental que no momento da crise, sim, você tenha todo o apoio necessário, que você tente debelar a crise da forma mais rápida possível, porque nós estamos falando de vidas humanas. Agora, a gente precisa de uma ação, de uma política de Estado de segurança pública que seja, assim, organizada pelo governo federal, mas que conte com a participação dos estados, que são os executores, de fato, das políticas de segurança pública, que gere uma articulação de esforços da federação e do estado. Hoje, o que a gente tem é uma realidade em que no próprio estado as polícias não se conversam, em que a dificuldade de diálogo é muito grande nas instituições policiais, que a troca de informação ela é muito demorada, ela é muito difícil de ser feita. Ou seja, tem todo um problema de gestão que precisa ser feito, de articulação de forças de segurança, que não é só colocando dinheiro que vai resolver. Muitas vezes a gente tem visto que muito dinheiro é colocado em segurança pública e a gente não vê resultado nenhum, não vê resposta nenhuma. Porque o problema está em outro lugar. O problema está na articulação, está na gestão desses esforços e está na existência de uma política de Estado de segurança pública focada na inteligência, focada em debelar o crime organizado, que infelizmente a gente não tem visto acontecer no Brasil. Rafael, boa noite, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Um momento, o ministro Flávio Dino ele acabou falando, tentando, na verdade, colocar a polícia numa posição melhor. Ele falou: olha, nem todos. Ele tentou, na verdade, mostrar que nem tudo era culpa da polícia no processo, as falhas, principalmente, falou: olha, nem tudo vai ser resolvido com inteligência, ou seja, também tirando um pouco da expectativa, que a gente sempre tem de integração das inteligências das diferentes polícias, que ajudaria no processo. Mas eu queria focar na questão do policial exatamente, A gente tem hoje muitos policiais que acabam sendo capturados pelo crime organizado, pelas milícias, pelo tráfico, por conta exatamente ou de uma falta de remuneração à altura, de falta de condições de trabalho, ou uma mesma falta de uma fiscalização e punição efetiva de quem é de fato capturado por esse processo. O que um plano nacional deveria ter exatamente para isso, para evitar que as forças de segurança fossem capturadas pela criminalidade, pelas milícias, pelo tráfico? Esse é um ponto muito importante, A gente não vai ter um enfrentamento efetivo ao crime organizado sem enfrentar a corrupção que esse crime coloca, tanto nas forças policiais quanto
nas forças do Estado, na política, no Ministério Público, no Judiciário, né? Isso é uma coisa que já está colocada em todo o espectro, e envolve o policial que está ali na ponta da linha. E a gente precisa ter uma valorização desse policial, a criação de uma identidade forte desse policial, para que ele não caia nesse tipo de esparrela, né? É óbvio que, evidentemente, a questão da remuneração ela é um dos elementos, mas não é apenas da remuneração. Mas aí podem dizer, mas isso não é obrigação do governo federal. Não, isso não é necessariamente uma obrigação do governo federal. Mas você ter uma legislação, por exemplo, mais efetiva com relação a isso, você ter um incentivo de programas nacionais que o governo federal ele pode sim fazer para estruturar corregedorias mais fortes. E não apenas isso, a gente precisa de uma força-tarefa. Eu sei que a força-tarefa é um nome que ficou muito, por conta de tudo que aconteceu, ele é um nome que, principalmente para esse governo, jamais vai ser bem visto, mas eu não tenho outro nome para dizer, mas a gente precisa de uma articulação de esforços de Ministério Público, de Justiça, de polícias, de governo federal, juntos numa ação única, numa força-tarefa para enfrentar o Estado de frente, com inteligência. Hoje o ministro fala que não é só a inteligência que vai resolver. A inteligência é um dos principais fatores que vai resolver, se não o principal fator que vai conseguir mexer com o crime organizado. É claro que a questão social, que também é importante de ser considerada. Agora, tem coisas básicas no Brasil que a gente não consegue resolver, né? Hoje no Brasil você pode tirar um RG em cada estado. Hoje falta a Polícia Federal é uma polícia de primeira linha em termos globais, se a gente for ver, né? Falta efetivo na Polícia Federal, falta uma governança mais efetiva na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, falta agentes na Polícia, na Receita Federal, que é quem vai controlar essas fronteiras nossas, de muito do crime que está acontecendo, e muito da lavagem de dinheiro. Então, assim, mesmo no âmbito federal, se a gente não for falar de estados, qual que é o plano que está sendo feito para a recomposição desses agentes, para desenvolvimento tecnológico dessas forças policiais? Então, assim, é muita coisa. Hoje a tecnologia, quando você comenta de corrupção, hoje a tecnologia ela é um aliado contra a corrupção, porque ela dá muito mais transparência para o trabalho que é feito. Então precisa se investir, o federal precisa, tem dinheiro disponível, não é tanto, mas tem dinheiro disponível, atrelar esse dinheiro a que os estados façam políticas específicas. Se não vai comprar viatura, vai mandar a Força Nacional, vai fazer um plano, né, a toque de caixa com PowerPoint bonito e não vai resolver o problema.